Olá, chegamos para mais uma conexão Brasil-Estados Unidos, aqui comigo, Ângelo Binder, e com o meu amigo Horácio Coutinho, diretamente da Califórnia, sempre trazendo novidades, como é que tá o clima na Califórnia. Opa, e até o Google falando comigo aqui junto, impressionante, estou gravando aqui o podcast, o Google vem com a resposta de Google. Estou dizendo para o Google que estou, vamos ver o que ele procurou aqui. O que é? Soletras da piação dicionários. Meu Deus do céu. Bom, enfim, vamos voltar então. Conexão Brasil-Estados Unidos com o publicitário Horácio Coutinho, diretamente da Califórnia. Nós vamos falar hoje sobre um tema um pouco diferente, porque por várias vezes as pessoas me perguntam da onde eu conheço Horácio. E todo mundo conhece Horácio aqui em Curitiba, onde eu resido, por vários motivos. E daí a gente vai tentar entender por que todo mundo conhece Horácio. Talvez seja por causa do nome, que é pouco comum. Tem até o personagem da história da Turma da Mônica, o Horácio, né, para quem não lembra. Mas vamos ver por que o Horácio é tão conhecido. E vamos sim abrir a caixa preta, com certeza, aqui nesta conexão. Mas sempre falando o porquê dele ser tão conhecido, né? E por que ele foi parar na Califórnia e a vida lá, enfim, tudo uma conexão, uma coisa conectada na outra. Eu lembro que é legal vocês ouvirem também essa conexão aqui, Brasil e Estados Unidos, aqui nas plataformas de áudio de sua preferência, e ouvir os outros episódios, que a gente conta as histórias sobre vários assuntos, inclusive questões políticas, enfim, tudo, questão histórica, tudo que está acontecendo e até a tecnologia. Então é legal vocês ouvirem, quem puder, ouvir as conexões comigo e o Horácio Coutinho, Brasil e Estados Unidos. Bom, vamos em frente que atrás vem gente de verdade. Para quem não sabe, esses podcasts são gravados a partir de lives que eu e o Horácio fazemos no Instagram. Então hoje o Horácio me parece que tá na estrada, tá de carro. É isso mesmo? Em trânsito. Não deu tempo de chegar em casa ainda. Tranquilo. Você me pegou no mercado. Tô percebendo, tá em trânsito. Maravilha. Mas ele não tá dirigindo, viu? Ele tá de carona. Ele vai explicar pra gente isso depois, com certeza. Mas eu imagino que ele tá de carona, porque pelo amor de Deus, né? Dirigir celular, não é um negócio muito bacana. Mas enfim, Horácio, me conta, vamos falar do tema que a gente resolveu reunir e para as pessoas contarem histórias, como é que elas te conhecem. Então vamos começar com essa lenda aí que todo mundo conhece Horácio. Ou qual relação tem para a gente fazer essa associação da conexão com os Estados Unidos? Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida e a gente se pergunta assim, mas isso não vai me servir para nada, isso não serve para nada, né? E de alguma maneira, as coisas que aconteceram na minha vida, todos acabaram sendo um somatórios de coisas e que de alguma forma me trouxeram para onde eu estou hoje, que é na Califórnia, que é nos Estados Unidos, né? Então, eu pensei que a gente pode fazer, né, esse tema proposto por você aí, e sempre tentar fazer uma relação com de que forma o momento em que alguma pessoa disser, de que forma alguma passagem da minha vida tem relação com o que eu vivo aqui. Então vamos começar fatiando sua vida, digamos assim. Vamos começar colocando em potes. Você conheceu muita gente através do esporte, né? Tô certo ou tô errado, como diria Senhorzinho Malta? Posso dizer assim que o rugby foi um dos primeiros esportes que eu pratiquei. O rugby e o surf eu posso dizer que foram os dois esportes que eu mais pratiquei na vida, sem dúvida. Eu tinha alguns amigos que jogavam num clube aí de Curitiba, que existe até hoje, Curitiba Rugby Club, e me convidaram para ir jogar, né? A gente era meninada, gurizada nova, o rugby muito amador no Brasil, né? E a gente foi treinar, foi jogar, o time treinava na Praça do Atlético, às terças e quintas, e ali eu comecei a jogar no Curitiba Rugby Club, fiquei bastante tempo. Tá dando para me ouvir? Certamente, Horácio. O perfeito áudio,
perfeita história. Mas aproveitando, você está dirigindo ou está de carona aí? Está de passageiro apenas? Afinal, estou nos Estados Unidos, aqui dá multa, né? Mas daí, cara, aí eu fiquei no Curitiba Rugby por um tempo. Joguei um tempo no Curitiba Rugby, joguei como juvenil. Depois eu parei um tempo com o rugby e voltei num clube que se formou em Curitiba chamado Araucária Rugby Club, em que eu tinha como técnico um francês. O rugby sempre foi formado por muito estrangeiro no Brasil, né? Veio muito com os argentinos, veio muito com os franceses, então o time do Curitiba do Curitiba Rugby tem uma conexão bem grande com a Argentina. E esse chegando em casa aqui vai trocar a conexão. Esse clube que se montou depois, que foi o Araucária Rugby, se montou por algum pessoal que veio de São Paulo, e o técnico era um francês, Ludovic, e a gente foi vice-campeão brasileiro naquela época. Pô, foi o melhor momento que eu tive de rugby assim na minha vida. Onde é que eu parei aí? Onde é que travou? Você falou que o rugby tinha um francês que era um treinador lá. A gente foi vice-campeão brasileiro daquele ano, uma meninada jovem, né? A gente foi vice-campeão brasileiro daquele ano, eu joguei na seleção brasileira. Que legal, se bem que até o Alexandre Pato, né? Jogou na seleção brasileira já, de futebol, claro, mas jogou. Depois fui para a França, joguei um tempo na França. Depois voltei um pouco, daí parei com o rugby, voltei com o rugby em 2016 no Curitiba Rugby, que a gente foi vice-campeão brasileiro com o Curitiba Rugby. Depois esse time foi campeão brasileiro, um dos melhores times do Brasil, sem dúvida o clube mais organizado do Brasil está em Curitiba. O rugby cresce no Brasil a passos bem largos, assim. Depois eu joguei de novo no Curitiba Rugby, depois participei de um time que se chama Brutal Rugby. Mas só concluindo, então, o rugby fez parte da minha vida. Em grandes momentos, o rugby me trouxe muitos valores importantes para a minha vida, como hierarquia, como disciplina. Me trouxe muitos amigos, eu conheci muita gente através do rugby. Como eu disse, tive passagens muito boas pelo rugby, pela seleção brasileira, disputando título nacional. Então, sempre fez parte da minha vida. E por coincidência, San Diego tem um time forte, né? Existe uma liga nos Estados Unidos chamada Major League Rugby, que faz parte das Major League dos Estados Unidos, e é o único esporte... não é o único, tem o beisebol aqui em San Diego também, mas é um dos únicos esportes que tem Major League em San Diego. Então eu acompanho o rugby daqui, eu vou em jogos porque eu adoro. O rugby americano passou a investir na contratação de jogadores, não em fase de aposentadoria, mas jogadores mais velhos. Então joga aqui em San Diego, no time daqui, um cara que foi eleito um neozelandês que foi eleito o melhor do mundo na Copa, acho que 2 Copas passadas, eu não lembro o ano exatamente. Então eu continuo seguindo o rugby, continuo conhecendo muita gente boa no rugby. Eu participo não ativamente, mas eu participo um pouco de treinos de um time juvenil que tem aqui. Agora, durante o verão, nos campos escolares, a gente está passando a fazer uma oficina de rugby para crianças que vão de 5 a 10 anos. Então, o rugby sempre fez muito parte da minha vida. É um esporte que me ensinou muito, como eu falei, do qual eu conheci muita gente que eu adoro, muitos amigos. Inclusive o rugby proporcionou na sua vida até um casamento. A Caroline, né? O rugby também, minha esposa, né? E ainda faz parte da minha vida. Então, os Estados Unidos têm um rugby um pouco mais desenvolvido que no Brasil, um pouquinho mais de recurso financeiro. Um esporte também que está... Os Estados Unidos são muitos esportes, então não é que nem a gente que tem uma larga diferença, né, entre
o futebol e os outros esportes. Aqui é uma concorrência acirrada. Então o rugby é um esporte que está na segunda linha aqui, mas que é bem mais desenvolvido que no Brasil. E é isso aí. O rugby continua fazendo parte da minha vida. Eu envelheci também, Fel. Eu casei, envelheci. Togo casou, que belezinha. Tá falando que conheceu você através do Adriano Hartmann. Adriano Hartmann, que é assessor de imprensa, né, e tal, também. Entrevistei o Adriano esses tempos por Conversas com o Binder aí, semana passada, inclusive. Pois é, eu vi. Vamos lá, mais uma história, mais uma passagem da minha vida, e essa tem uma relação bem grande com algumas coisas que eu vivo aqui também. E daí também estava vendo aqui, o pessoal, o Toco casou, já falou, tá. O pessoal tá chegando aí, cara, o pessoal tá vindo. Vamos falar como é que vocês conheceram o Horácio aí, a ideia de hoje é essa. Porque todo mundo me fala, você conhece ele da onde? Então nasceu daí essa conversa, né? E, só uma dúvida que eu fiquei, você falou do rugby. É verdade que o rugby ele é assim, tipo, o futebol americano copiou o rugby? Isso é sério, assim? Ou eu não entendo nada, assim, muito, Ou tem... Cara, não, eles são esportes diferentes. O que tem em comum é que você joga com uma bola oval e tem um objetivo de atravessar o campo, né? Mas as semelhanças param, e é um esporte de contato, as semelhanças param um pouco por aí. O futebol, sim, e o rugby são irmãos. Nasceram na Inglaterra, com fundamentos semelhantes, né? Com uma certa estrutura semelhante, né? Os campos são muito similares, diferente do futebol americano, que é um projeto de esporte do qual até aprendi a gostar aqui, né? Mas é um esporte que foi mais desenvolvido nos moldes que o americano gosta, né? Divididos em quartos, em períodos curtos, esportes que param mais, esportes de pontuação muito alta, né? Essa dinâmica que o americano gosta mais. Então a relação do futebol americano com o rugby, lá no fundo, para o leigo, pode parecer algo parecido, mas ele é muito diferente. A bola do rugby não se passa para frente, se passa para trás, né? Enquanto o futebol americano a bola se passa para frente, é uma bola menor. Você troca os jogadores de defesa e de ataque. O rugby não, você mantém sempre os mesmos jogadores, são 15 jogadores normalmente, 15 jogadores, uma bola oval um pouco maior, e algumas dinâmicas semelhantes à do futebol, né? Existe um lateral, existe uma linha no fim que é o teu gol, enfim. Aí a estrutura divididas em 2 tempos, são 2 tempos de 40 minutos, mas são 2 tempos, número de substituição limitada, enfim, essa estrutura que a gente conhece do futebol. Né? E o interessante, né, Horácio, que muita gente que jogou com você no rugby, conviveu com você lá, acabou, de certa forma, até depois estando com você em outra área, na gastronomia. Queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa ligação, já que a ideia é a gente falar como essas conexões são importantes na vida das pessoas e que, às vezes, a gente nem se dá conta dessas conexões, mas elas existem e uma hora ou outra essa lógica se encontra. Então, o último clube que eu participei foi o Urutau, no Brasil, um clube que faz parte de São José dos Pinhais hoje, esse clube. E também, nossa, fiz grandes amigos, conheci muita gente, e muitas dessas pessoas, era uma época que eu joguei até os meus 37 anos, e essas pessoas trabalhavam comigo também. Mas vejam como tem coisas muito interessantes, e aí a gente mostra, né? Eu não quero ficar só nessa de onde as pessoas me conhecem, mas como eu falei, eu quero mostrar para as pessoas de que forma as coisas acontecem na nossa vida e a gente, se forem bem usadas, a gente pode construir outras coisas até chegar aqui. E eu vou tocar num ponto de uma passagem que eu acho bem importante, que tem a ver com o rugby.